Agora começou a gravação, ok. Agora sim. Sim. Então, nós vamos ver uma revisão de geografia nessa aula do trimestre, né? Do primeiro trimestre, Geografia 1. Tá mostrando a minha tela ainda? Tá sim. Ok. Então, vamos começar de novo aqui com a apresentação agora. Então, a primeira aula, vocês estão me escutando bem? Tá boa a minha voz? Sim. Ótimo, então. A primeira aula que nós tivemos foi sobre as categorias espaciais da geografia, ou seja, o espaço geográfico. Assim como outras ciências têm um objeto de estudo, o principal objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico. Vou pegar um exemplo bem fácil, o médico. Qual é o objeto de estudo de um médico, né? De uma pessoa que estuda medicina? É o corpo humano. Então, da geografia é o espaço geográfico. O espaço geográfico é o espaço do ser humano, ou seja, onde nós vivemos, onde a sociedade se relaciona com a natureza, onde a história se concretiza. Então, nós podemos ver sinais da história no espaço geográfico. Por exemplo, nessa figura aqui do lado, que tem uma foto de São João del Rei. É uma marca do tempo, de um determinado tempo histórico. Aqui tem um castelo medieval, as pirâmides da antiguidade do Egito, e mais embaixo aqui uma fotografia mais recente, né, de edifícios bem modernos. Então, isso mostra tempos históricos no espaço, né? Esse tempo histórico é marcado pelo trabalho humano, né? Esse tipo de construção só existe porque nós trabalhamos para que elas existam, né? Precisa do trabalho humano para concretizar a história no espaço. Então, o espaço geográfico ele tem funções. Então, tem determinadas funções. Cada espaço é determinado a um tipo de atividade, a um tipo de vivência. Então, nós temos espaço agrícola, urbano. Tem também os espaços de preservação da natureza, como um parque estadual, uma unidade de conservação. As paisagens são aquilo que a gente vê, elas são naturais, que são as áreas mais preservadas, ou elas são antrópicas, que são construídas pela sociedade, como nesses exemplos aqui, mas também elas se misturam, né, as características naturais com as características antrópicas. Então, nessas imagens, olha, lá na pirâmide eu posso ver que está numa área desértica, uma paisagem desértica, que tem muita areia. Nas outras imagens eu também vejo ainda, por exemplo, o rio, as margens do rio, ali em São João del Rei. E a paisagem, ela também tem uma estrutura. Tudo que a gente constrói na paisagem se torna estrutura dessa paisagem, né? Vias, os edifícios, essas vias, esses edifícios, nós chamamos de objetos na geografia, que são os objetos de estudo também, né? E mesmo a paisagem natural, ela também tem estrutura, que, por exemplo, uma serra, ela vai estruturar a via que a gente constrói. O homem tem que obedecer à estrutura do relevo para poder construir coisas sobre essa paisagem, né? Então, isso é a estrutura. O território é uma parte do espaço que representa uma relação de poder entre uma determinada população que vive nesse território, geralmente, e um determinado espaço, uma determinada área onde ela vive, uma relação de poder. O principal é assim entender é que tem uma relação de poder. E o poder é dado pela autoridade, a soberania desse espaço, o poder de comando, de controle, de domínio, né? Até o poder policial mesmo. Então, quais são os exemplos? Um município, o estado, uma província, países, territórios indígenas, territórios quilombolas, unidades de conservação, como eu falei agora há pouco, que são as áreas preservadas, que são delimitadas e que têm regras próprias, né? Tem horário de entrada, horário de saída, não pode ficar lá à vontade até a hora que quiser, às vezes paga para entrar. Geralmente é o poder público que comanda essas unidades de conservação, mas elas também podem ser propriedades particulares, tá?
Pode ser, por exemplo, uma reserva natural dentro de uma fazenda, aí o proprietário que vai condicionar o uso dessa área, né? Seguindo a legislação também. Então, tem também os territórios ideológicos, por exemplo, territórios religiosos, como ocorre no Oriente Médio, que tem muita briga por causa de religião lá, para conseguir maior quantidade de território possível para os muçulmanos, para os judeus, e também tem os territórios das organizações criminosas, né? Então, o território, como eu estava dando esses exemplos, deu para perceber que tem uma relação de poder. Esse território é meu, esse território é nosso, esse território é do outro. Agora, a região, conforme eu estou falando, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Conforme eu estou falando, tem trocado aqui as imagens? Sim. Sim. Certinho, né? Então tá. Não tá com um delay, não. Ok. Então, a região o que são as regiões? São áreas extensas, de maior alcance, maiores do que uma localidade, tá? Elas são relativamente homogêneas. Então, tem elementos que tornam elas singulares, que tornam elas como conjuntos espaciais coerentes, que têm coisas muito semelhantes dentro delas, tá? E geralmente são diferentes das regiões vizinhas, por isso elas são originais. Então, as regiões, elas são delimitadas naturalmente por critérios geográficos, por exemplo, o clima de uma região, essa região é árida, aquela região é tropical, a outra é fria, a outra é quente. O relevo é região montanhosa, é região de pradarias, ou seja, de áreas bem planas. A geologia, né? Essa região aqui, por exemplo, é de cavernas, né? Essa outra região aqui é de vulcões. Hidrografia, né? Lagos, região de lagos, região de rios. Geomorfologia, que é o relevo. A vegetação, essa região é florestal, a outra é campestre. Regiões econômicas, por exemplo, o sudeste do Brasil. Políticas, que também tem a ver aí com a questão econômica. Então, uma região é delimitada politicamente, por exemplo, a região Nordeste, por causa da economia, ela tem semelhanças econômicas ali, ela vai acabar tendo uma questão política também importante de estar funcionando em relação à economia. Então, a gente vê diferenças de economia entre as nossas regiões brasileiras. Essas regiões brasileiras, elas foram delimitadas, né? Essas que eu acabei de falar, assim como nesse exemplo aqui. Então, quando a gente regionaliza um espaço, é um método de gestão desse espaço, de administração desse espaço, como, por exemplo, as regiões de planejamento do estado de Minas Gerais. Então, cada região dessas vai ter um administrador que vai pensar nas questões econômicas, nas questões de preservação, de infraestruturas, enfim, vai agregar os diversos municípios. Paisagem é a parte concreta e visual do espaço geográfico, aquela que a gente fotografa, aquela que tem imagem de satélite, a gente pode ter uma visão assim, frontal da paisagem, a gente pode ter uma visão aérea das imagens de satélites, das fotografias aéreas. Então, basicamente, é aquilo que a gente pode ver. Mas, claro, quando a gente está na paisagem, a gente também pode sentir o cheiro dela, a gente pode também sentir a paisagem, as coisas das paisagens, usar os nossos sentidos para ouvir a paisagem, enfim, perceber a paisagem. Então, o que é básico aí da paisagem é entender que ela é perceptível. E ela é constituída por partes integrantes dos meios antrópico, físico e biológico. O que é antrópico? Antro é homem, é ser humano. Então, antrópicos são as populações humanas que compõem essa paisagem, né? Elas residem, elas trabalham, têm empresas, instituições, as infraestruturas, as edificações, os arruamentos, as pontes, enfim, tudo que é construído ali, tudo que o homem faz
para que se construa uma estrutura da paisagem. Então, a parte antrópica, a gente percebe nas formas de construção, de ocupações, também pode se diferenciar de uma paisagem em relação à outra, né? Os aspectos físicos da paisagem, ou seja, os solos, os subsolos, né? O que está embaixo do solo, pode ter o que? Água embaixo do solo, tipo de solo, pode ter cavernas, minérios, relevo, as águas superficiais e subterrâneas. Então, como eu falei, embaixo do solo pode ter águas também que a gente pode utilizar para o abastecimento, tá? E a parte biológica, que é a vegetação, a flora e a fauna. Qual é a diferença entre vegetação e flora? A vegetação é a parte estrutural da parte dos vegetais, tá? É a parte estrutural, por exemplo. Uma floresta é um tipo de vegetação, um campo é outro tipo, cerrado, outro tipo, a caatinga, outro tipo. Agora, a flora são as plantas que compõem esses diferentes tipos de vegetação. Por exemplo, na Amazônia, a gente tem uma das plantas mais conhecidas, é uma árvore, que é a castanheira, tanto que a gente conhece a castanha do Pará, que é uma árvore típica da Amazônia, da floresta amazônica. E aqui no Cerrado, por exemplo, São João del Rei está na região da vegetação do Cerrado. Tem uma planta típica, que é o ipê, que é aquela árvore com as flores amarelas. É típica do Cerrado. Tá bom? Bom, vou dar mais um exemplo aqui para ficar mais claro. Então, a gente tem a floresta amazônica e a floresta mata atlântica. As duas são florestas, né? Aí eu citei o exemplo lá da castanheira da Amazônia, e eu posso citar um exemplo de outra planta que faz parte da flora aqui da floresta da Mata Atlântica, que é a quaresmeira, tá? Que tem muito também aqui mas não tem lá na floresta amazônica e tem bastante aqui no Sudeste. O lugar. O lugar, então, é o espaço da pessoa, o espaço mais próximo do corpo e da história de uma pessoa, das suas vivências individuais. Então, o mais importante aqui, ele é mediado pela experiência, conhece. Claro que ele pode ser dividido entre várias pessoas, por exemplo, a sua casa é o seu espaço, é o espaço de outras pessoas que moram com você, é o mesmo lugar ali, é o lugar para outra pessoa também. Mas você tem uma percepção desse lugar, a outra pessoa vai ter outra percepção, porque é mediado pela tua experiência. Então, às vezes, uma pessoa pode achar aquela casa muito fria, gostaria de morar num lugar mais quente, a outra pessoa pode achar que está ótimo. Então, cada um vai ter uma experiência ali. E, por isso, não tem uma delimitação espacial precisa, tá? Porque é cheia de valores, né? De julgamento, de sentimento. Então, um lugar, ele muda conforme a gente muda também. Então, uma paisagem, não necessariamente ela vai mudar conforme a gente muda. Uma floresta vai ser sempre uma floresta, por exemplo. A não ser que haja desmatamento, claro, né? Eu estou falando uma coisa que não mudou, vamos supor, uma área preservada. Agora, a sua casa, a casa de uma pessoa que você visitava quando você era criança, e de repente você volta lá, ela pode ser muito diferente. Às vezes é a mesma casa, mas para você pode ser bem diferente agora.